Muito bem, nessa aula eu vou falar sobre o Revealing Model Pattern e os problemas que ele resolve. Então veja que a gente começa com um exemplo bem simples aqui de um contador, tá? Então tem um objeto, contador, tem uma propriedade count e uma propriedade int. Bom, a propriedade count realmente ele vai fazer uma contagem, né? Enquanto que a propriedade int é responsável por incrementar a propriedade count. Veja que aqui eu tenho acesso ao objeto, né? Nesse escopo this count, que é isso daqui, vai ser mais igual a 1, ou seja, ele vai sempre somar mais 1. Então, se é 0 agora, mais 1 é 1. Na segunda execução vai ser 2, na terceira 3 e assim vai. Então, aqui abaixo eu estou executando, né, esta função do objeto contador para incrementar, tá, o resultado de count de 0 para 1. Bom, aqui abaixo eu estou exibindo, então, o valor após a incrementação. Então, quando o count é incrementado, eu venho aqui, né, e faço essa exibição, tá? Então posso ir aqui no meu terminal e executar o arquivo aula9 model pattern.js. Bom, tá lá o resultado, foi incrementado para 1, tá? Agora eu vou executar isso aqui mais algumas vezes, tá? Então mais uma, mais duas, mais três, mais quatro. E aí a gente obviamente vai ter, né, esse resultado sendo incrementado mais algumas vezes, chegando aqui no resultado de 5. Agora a gente sabe que as propriedades no JavaScript elas são dinâmicas, né? A gente pode adicionar, modificar ou remover propriedades a qualquer momento. Veja que se eu chegasse aqui agora, nesse momento, aqui no meio, e falasse assim, ó, contador.count igual a b. Isso aqui o JavaScript permite, né? Eu posso sobrescrever qualquer propriedade a qualquer momento, tá? Então o que ia acontecer, né? Então veja que a gente vai ter uma quebra aqui no código, né? Olha lá, o resultado é inesperado, a gente teve um B, um 1. Se eu executar de novo, o que vai acontecer? Está lá o B, um 1. Ok? Então, o Revealing Model Pattern vai nos ajudar a resolver esse tipo de problema, né? Então a gente cria um padrão impedindo que certas propriedades do nosso código sejam modificadas, tá? Para resolver essa situação, a gente pode reescrever esse código, vai ficar um pouquinho diferente, tá? Então a gente pode começar assim, ó. Var counter é igual a uma função, olha só. E aí essa função vai ter uma propriedade contar, tá? Então eu vou ter aqui, ó, var contador é igual a 0. Legal. O próximo passo, então, é a gente retornar a função que vai fazer essa incrementação, tá? Então vamos lá. Posso ter aqui, ó, um return, e aí eu coloco um objeto, né, disponível, né, eu revelo um objeto aqui, onde ele vai ter a função int, tá? Olha só. E aí o que eu faço aqui? Eu passo essa função, function, e falo que ela vai retornar, return, contador, mais igual a 1. Olha só. Legal, né? Então agora, como que eu faço para poder executar essas operações? Bom, vou vir aqui, fazer assim, ó, contador, counter, né, aliás, counter, e aí eu vou atribuir isso aqui na variável contar, var contar é igual a counter. Vou dar um console.log aqui em contar, para ver o que a gente tem dentro aqui desta variável, tá? Então vou vir aqui no terminal mais uma vez, olha só. E aí dentro de contar eu tenho a propriedade int, que é uma função que contém aqui, né, a nossa operação, tá? Então se eu fizer assim, ó, contar.int, ó, o que ele vai retornar para a gente agora no console? Vamos ver aqui. Vou vir aqui, ó, está retornando 1, tá vendo? Então ele já está incrementando. Se eu fizer isso aqui mais algumas vezes, ó, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? Tenho lá, né, o resultado que é 5, né? Agora veja que eu não consigo mais sobrescrever aqui o meu contador, né? Antes a propriedade count, que era o contador, foi sobrescrita, né?
Mas agora não é mais possível, porque isso é uma variável, eu não tenho acesso ao escopo interno da função. E para exemplificar isso, veja que aqui, ó, acabo de inserir aqui o console.log contar.contador igual a C. Isso aqui, nesta função, nessa operação, corresponde, né, a isso que eu acabei de fazer no objeto anterior. Tá? Então, veja que ao fazer isso, ó, o nosso contador vai continuar incrementando, porque, como eu já falei anteriormente, né, eu não tenho acesso à variável contador dentro da função counter. Tá? Então, vamos ver qual vai ser o resultado dessa operação. Vou vir aqui, vou executar o arquivo mais uma vez, e aí está. Tá? Então, veja que contar é um objeto que tem uma propriedade contador que está armazenando C, e ela está sendo impressa aqui, mas isso não interferiu na nossa operação. Tá? Então esse é um dos problemas que o Revealing Model Pattern ajuda a resolver. Veja que a gente tornou privado, tá, a função, a variável, né? Tornamos privada a variável contador, tá? Uma vez que não podemos mais acessá-la de fora da função. E aí revelamos somente aquilo que a gente achava interessante revelar, que é a função inc, para que ela fosse executada a partir do objeto. Ok? Agora veja que a gente pode deixar esse código um pouco mais elegante se a gente remover daqui essa função, tá? E aqui a gente passar um inc, e aqui fora agora, olha só, a gente criar uma função var inc é igual a uma função que vai retornar aqui o contador para a gente. Tá? Então, estou fazendo uma referência a esta função. Ok? Ao fazer isso, você vai perceber que o resultado não muda. Olha só. Então, se eu executar aqui, temos lá a mesma operação. Tá? Ele está incrementando. Agora veja que eu falei que é possível sobrescrever as propriedades. Né? Então, se eu tentar reescrever essa propriedade inc aqui, o que vai acontecer? Porque aquela hora a gente causou um erro no cálculo. Né? Veja que aqui acima, olha só, eu tenho um B11, que é esta propriedade aqui sendo modificada, que cria aquele resultado. Né? Então, se eu modificar a propriedade inc aqui, o que vai acontecer? Será que vai acontecer um erro de cálculo como aquele anterior? Vamos ver, eu vou falar que inc aqui é igual a D. Olha só. E aí eu vou vir aqui no terminal e vou executar esse código mais uma vez. Veja que é lançado uma exceção, é lançado um erro, dizendo que inc não é uma função. Ou seja, o código espera que inc seja uma função. Né? Como não é uma função, ele emite, né, esse erro, tá? E mata a execução do código. Né? Então, dessa forma a gente obriga, né, quem estiver programando a seguir o padrão utilizando inc como uma função, que não pode ser sobrescrita. Então agora a gente elimina isso daqui. Tá? A gente vai deixar somente aqui o contar.inc. Olha só. E aqui a gente vai criar mais uma função, tá, para retornar o contador. Então como isso vai ficar? Aqui a gente vai ter um var count igual a uma função que vai retornar contador. Tá? Aqui faltou um n. Então var count é igual a uma função que retorna contador. A gente pode dar um enter aqui e deixar tudo mais legível e colocar também o ponto e vírgula aqui no final. Bom, por último, né, a gente precisa passar aqui então essa função count. Então a propriedade count recebe aqui a função count. Ok? E aí, para a gente visualizar, né, o contador, veja que na forma como está aqui agora, se eu tentar executar isso no terminal, ó, a gente vai ter um resultado aqui como undefined. Tá? Então, vou limpar aqui, dar um clear, e vou executar novamente. A gente tem lá um undefined. Então, isso porque agora a função, né, inc, ela não retorna mais como antes o contador. Tá? Então, eu posso simplesmente remover o inc daqui, ó, passar isso aqui abaixo, e aqui dentro agora eu passo a utilizar o contar.count para exibir, né, o resultado. Ok? Bom, posso vir aqui, ó,
ao executar agora, eu tenho lá o resultado 1. Tá? Se eu incrementar isso aqui mais algumas vezes, olha só, e vier aqui, eu tenho lá o resultado 5. Tá? E para finalizar, a gente coloca isso daqui entre parênteses, tá? E torna ela uma função auto-executável. Né? Então, nesse formato agora, a gente tem 100% completo o nosso padrão Revealing Model Pattern, onde a gente tem aqui propriedades privadas, né? Na verdade são variáveis, tá? Onde eu não consigo sobrescrever nenhuma dessas variáveis, uma vez que elas estão no escopo interno da função e esse escopo é protegido. Okay? E eu tenho uma interface pública, onde eu retorno esses métodos dando acesso, né, às informações que são privadas. Ok? Então, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.